em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Alô, amigo ouvinte internauta, início de mais um programa. A você, o nosso muito obrigado pela audiência. Vamos juntos, esclarecendo as dúvidas no direito previdenciário. Da sua aposentadoria, ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre, ele conosco, auxiliando aqui nas respostas dos nossos ouvintes e internautas, professor, advogado e especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para a gente colaborar e responder as perguntas dos nossos ouvintes. E você pode participar, tem alguma dúvida? Pode enviar para a nossa produção aqui no nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje é da Ana Cláudia, em Calcaia. Ela participa pelo Instagram do nosso programa. Meu marido trabalhou a vida toda como agricultor, mas ele não tem provas sobre o tempo de trabalho. Atualmente ele tem 58 anos. Ele pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Olha, primeiro precisa ter 60 anos de idade, o homem, né? E depois tem que ter as provas da atividade rural. Pelo menos uma prova da atividade rural, algum documento que tenha constando a profissão dele como agricultor, para ele poder pedir no INSS, e caso venha a ser negado, ele ir para a justiça. Ok, professor Paulo Bacelar, tem agora a Rosângela Souza em Iguatu. Tenho 51 anos de idade e trabalho há 30 anos de carteira assinada. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Olha, ela já com 31 anos de carteira, né? 30 anos de carteira, ela teria que ter 92 pontos. Então teria que ter 62 anos de idade para ela se aposentar com 30 anos. Constando aí mais ou menos 25 anos em 2019, 24, ela se aposentaria com 36 anos, mais ou menos, 35, 36 anos de contribuição, se aposentaria daqui a 5, 6 anos. Com 57, 58 anos de idade, ela continuando a contribuir, ela poderia se aposentar antes do tempo da idade geral, que é de 62 anos de idade. Com esses 36 anos, ela se aposentaria com menos idade do que os 62. Emanuel em Viçosa, professor Paulo Bacelar, eu queria saber sobre a aposentadoria. Eu trabalho de carteira assinada e tenho 30% de periculosidade. Quanto tempo de contribuição? E caso fique desempregado, eu posso continuar pagando o INSS? Sim, se ele ficar desempregado, ele deve contribuir, né, para não perder a qualidade segurada e também para completar o tempo de contribuição. Ele precisa saber quanto tempo ele já tem de contribuição, para saber também se esse período vai ser enquadrado como especial, para ser convertido em tempo especial em tempo comum, e até 2019, essa conversão. E caso ele tenha mais de 25 anos com o tempo especial, ele se aposenta com 60 anos de idade. Então, por isso, tudo tem que saber quanto tempo ele tem realmente, se ele tem o período especial para poder fazer essas contas. E ele já está aqui para dar continuidade no nosso programa. Cadê? Solta aí. Luzenor de Oliveira. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta, bom dia ao professor Paulo Bacelar, que já está no ritmo acelerado aqui com você, Marcos Furlan, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. E depois dessa mensagem da Clarinda Alves, no bairro Siqueira, em Fortaleza, ou melhor, é a pergunta dela que chega agora. Exatamente. Com a seguinte dúvida, professor Paulo Bacelar. A Clarinda Alves diz: meu irmão tem autismo nível 1, ele vai fazer 13 anos, ele teria direito à aposentadoria ou outro benefício social, no caso o BPC? Uma pessoa que tem uma deficiência, né, e o autismo já é considerado uma deficiência, ele pode se enquadrar no BPC,
mas ele precisa também saber a renda familiar, né? Precisa ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, ainda tem esse critério de renda. E também um laudo médico atestando a questão do autismo, considerando aí a questão do autismo, independentemente de nível, ele teria direito a um BPC se a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, o Francisco José, em Fortaleza, ele diz que vai fazer 65 anos de idade agora, no mês de março. Tem contribuído há 16 anos e quer saber se pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Com certeza, Luciano. Com 65 anos de idade, ele precisaria ter 15 anos de contribuição. Já tem aí 16, né? Se tiver tudo certinho mesmo no CNIS, constando esses 16 anos de contribuição, ele com 65 anos de idade, ele vai se aposentar em março. Quando ele fizer aniversário, ele já pode requerer seu benefício pelo meio INSS. Que bom, né, professor Paulo Bacelar? Às vezes as pessoas se apressam, faltando apenas alguns meses para completar os 62 anos de idade, ou no caso da mulher, e no caso do homem, 65 anos de idade. Faltando uma semana, 10 dias, um mês, não. Tem que esperar, né, professor Paulo Bacelar? Tem que ser mantendo a DER, que é a data da entrada do requerimento, na data que ele faz a idade, que implementa as duas condições, né? Idade e tempo de contribuição. E é uma coisa boa, Luciano, a gente vê isso, porque muita gente diz assim, para que eu vou contribuir? Eu não vou me aposentar mesmo, não tem mais aposentadoria. Não, a pessoa estava aí contribuiu até os 15, o tempo mínimo, né, de 15 anos de contribuição, e quando chegar a idade ele tem a certeza que ele vai receber a sua aposentadoria. Também em Fortaleza, a Silvanira, professor Paulo Bacelar, ela diz que o marido é aposentado por invalidez e quer saber se ele pode dar baixa na carteira. Luciano, essa é uma questão aí muito polêmica, muitas pessoas ainda acham que pode dar baixa, a empresa pode demitir. Não, o contrato de trabalho, quando a pessoa se aposenta por invalidez, ele fica suspenso. A aposentadoria por invalidez, em tese, ele não é um benefício definitivo, salvo quando a pessoa faz 60 anos de idade, que não pode mais fazer uma perícia, né, de revisão. E alguns entendem que após os 60 anos a empresa poderia demitir, já que esse benefício não poderia mais ser revertido. Mas o contrato de trabalho fica suspenso e a pessoa não pode nem pedir demissão, nem a empresa pode demitir. Eu ia fazer uma pergunta sobre esse contexto aí, professor Paulo Bacelar, porque às vezes as pessoas querem dar baixa nessa situação de aposentadoria por invalidez para receber saldo do FGTS. É esse o interesse também? Não, porque quando a pessoa se aposenta, ela já recebe o FGTS, né? Mesmo por invalidez? Mesmo por invalidez. Aí, outra coisa, quando ela se aposenta por invalidez por uma doença acidentária de trabalho, por acidente de trabalho, a empresa, ela continua a pagar o FGTS. E todo ano, na data do aniversário, ele pode sacar o FGTS quando a invalidez foi decorrente de um acidente de trabalho. Então, não é por essa questão. Com essa resposta, o Paulo Alves, da Bahia, seu xará e seu conterrâneo, traz a seguinte dúvida: quem trabalha de carteira assinada, se acidenta ou adoece, essa pessoa não tem mais como retornar ao trabalho e se aposenta. Essa pessoa vai receber o valor integral ou 60% do que recebia na carteira? É a pergunta do Paulo Alves, na Bahia. Foi uma alteração da reforma da Previdência, né? Não é que seja integral. Ela antes da reforma, em 2019, a pessoa que ficava inválida ia ter direito à aposentadoria por invalidez com a 100% da média de contribuições. Por isso que ele fala integral. 100% da média de todo o período contributivo. Depois da reforma, não. A aposentadoria por invalidez, ela vai levar em conta a mesma regra da aposentadoria por idade ou por tempo. Ela vai ter 60% da média de contribuições, até 20 anos de contribuição para o homem, até 15 anos de contribuição para a mulher, 60%, mais 2% do que ultrapassar os 20 anos para o homem e mais 2% do que ultrapassar os 15 anos para a mulher. Então, não é mais integral, como se diz, né? Não é mais 100% da média. Vai ser 60% da média até os 20 anos para o homem e até os 15 para a mulher, somando aí mais 2% do que ultrapassar esse prazo.
Você tem dúvida na área da Previdência Social? Manda o seu recado para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Agora, Marcos Furlan, quem quer encaminhar perguntas pelas redes sociais do Ceará Agora, quais são os caminhos, Marcos Furlan? Você tem a resposta na ponta da língua? É só, Luzenor de Oliveira, é só digitar aí nas redes sociais, @Ceará Agora, que já encontra aí os nossos canais e pode ficar à vontade para participar. Então, a Cristina Freitas, em Viçosa do Ceará, nos encaminhou uma pergunta pelo Instagram. Ela diz: tenho 47 anos de idade e 19 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Está longe, né, professor Paulo Bacelar? Eu tava fazendo as contas aqui, Zeno, até 62 anos de idade, ainda faltam 15 anos, 15 né? anos. Então, 19 mais 15, se ela continuar contribuindo esse período todo, ela vai ter 34 anos de contribuição. Exato. Então, não tem como ter regra de transição para ela. Ela só vai se aposentar com 62 de idade. Com 30 de contribuição, ela se aposenta com 34 anos. Desculpa. Aos 62 anos ela vai ter 34 anos de contribuição se continuar recolhendo para o 34 INSS. menos 15 dá 19. Então, 19 anos vezes 2 dá um 38%, mais 60, ela se aposenta com 98% da média de contribuições de todo o período contributivo. Então, valeria a pena ela continuar contribuindo até os 62, se ela contribuir com o valor acima do salário mínimo, para ter 98% dessa média, entendeu? Raimunda Lindete, em Santa Quitéria. Sou concursada desde 2003 e tenho 51 anos de idade. Trabalhei antes do concurso por 10 anos. Quando posso me aposentar? Nesse período não tirei licença-prêmio. Conta para a aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, de 2003 a 2025 são 22 anos, mas 10 anos antes, 32 anos de contribuição e 51 anos de idade. 32 com 51. Ela vai ter 83 pontos, né? Se fosse Hoje. professora, teria direito à aposentadoria logo. Senão, ela vai ter que ter os 62 anos de idade para poder se aposentar, a não ser que a regra de transição do município dela seja mais vantajosa. Aí teria que ver qual é a regra de transição do município de Santa Quitéria, teria que ver a lei local para a gente ver qual data realmente ela poderia se aposentar. Mas ela teria, sem gozar licença-prêmio, ela vai contar o tempo de contribuição dela normal. A licença-prêmio não conta para aposentadoria, né? Então ela vai ter os 32, né? Não é isso? 21, mas... 22 anos, 22 mais 10, 32 anos de contribuição 30, hoje. 32 de contribuição. Possivelmente ela vai se aposentar com 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, o Cláudio Castro está em Quixadá, nos encaminhou pergunta pelo Instagram do Ceará Agora e diz: sou motorista de aplicativo de uma loja de eletrônicos e me acidentei. Acabei perdendo um dedo do pé. Posso ganhar algum benefício social pelo acidente? Olha, ele vai ter direito ao auxílio-doença, né? Ele sendo motorista de aplicativo, ele precisaria estar contribuindo como contribuinte individual, pagando o carnê, ou pagando como contribuinte individual pelo site do INSS. Ele sendo contribuinte individual, ele não tem direito ao auxílio-acidente, para ficar recebendo aqueles 50% do benefício de auxílio-doença pro resto da vida, por causa de uma sequela. Mas ele vai ter direito ao auxílio-doença, que ele vai ficar recebendo até se recuperar das suas lesões. Professor Paulo Bacelar, eu acompanhei esta pergunta aqui, esse texto encaminhado pelo Cláudio Castro de Quixadá e atentamente ouvi a sua resposta. E quero dizer o seguinte, especialmente para os motoristas de aplicativo, para os motociclistas que trabalham por meio do aplicativo, é importante a contribuição previdenciária. Há poucos dias eu peguei um veículo de um desses aplicativos e fui perguntando ao motorista se ele contribuía para a Previdência Social. O motorista, na faixa dos seus 40 anos de idade, disse que não iria jogar dinheiro fora para a Previdência Social porque ele não estava, embora ele não estava contribuindo naquele momento, porque no futuro, segundo ele, não adiantava. Aí eu fui explicar ponto a ponto sobre a importância de cada um contribuir para a Previdência Social, porque garante não apenas a proteção no futuro para a aposentadoria, mas outros benefícios. No caso do Cláudio Castro, professor Paulo Bacelar, quem trabalha com aplicativo dificilmente tem vínculo com uma ou outra empresa, ou seja, motorista de aplicativo precisa contribuir pelo MEI, microempreendedor individual, ou de forma autônoma. Mesmo que ele não
faça o MEI, né? Porque ainda não está regulamentada essa questão. Tem muita gente que questiona se existe vínculo trabalhista ou não. Eu entendo que não existe vínculo trabalhista, já que ele trabalha a hora que ele quer, não tem... E para diferentes pessoas, para diferentes empresas. Para diferentes empresas, né? Ou então, quando ele tem aquela mesma empresa, ele trabalha a hora que ele quer. Se ele não quiser mais trabalhar, ele não trabalha. Então, para mim, eu tenho uma visão muito clara disso, porque não existe vínculo empregatício. Mas ele, como contribuinte, como uma pessoa que exerce uma atividade remunerada, ele já é obrigado por lei, não precisa nem regulamentar isso, ele já é regulamentado por lei, a Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213, de 91, de que quem recebe a atividade remunerada é obrigado a contribuir. E ele, nesse caso aí, seria contribuinte individual, ele contribuiria com 20% da sua renda até o teto, ou então com 11% do salário mínimo, se ele for optar pelo plano simplificado de previdência, ou fazer o MEI, o microempreendedor individual, como você falou, ter um CNPJ, pagar 5% do salário mínimo, que vai dar os mesmos direitos de aposentadoria, e nesse caso aí, como é uma atividade muito de risco, ele vai ter direito ao auxílio-doença se ele se acidentar. Eu que sou motociclista, venho falando muito isso com todos os motociclistas do meu convívio. Recentemente, algumas pessoas tiveram acidentes e foram... precisaram da Previdência Social, né? Porque estavam contribuindo. Então, é importante essa consciência dos motoristas de aplicativo e também das pessoas que andam de moto, que contribuam para ter direito a um benefício previdenciário quando mais precisar, que é quando ele tem um acidente que não pode trabalhar. Da Carolina Maia em Icó, pelo Instagram. Tem um sobrinho autista que já recebe o BPC. Eu sou beneficiária do Bolsa Família. Corro algum risco de perder esse benefício? Olha, não é para perder. O BPC não pode entrar como renda no cálculo do Bolsa Família. Isso, caso aconteça, ela deve procurar a Defensoria Pública para poder recuperar o seu Bolsa Família. Everaldo Trindade, em Pernambuco. Meu amigo recebe uma pensão por morte na área rural e já completou 65 anos de idade. Ele, requerendo o BPC idoso, pode ter os benefícios de forma direta, professor Paulo Bacelar? Não. A pensão por morte é um benefício previdenciário e o BPC é um benefício assistencial, que não é possível a acumulação de um benefício assistencial com um benefício previdenciário. Então, ele não teria direito a um BPC. Professor Paulo Bacelar, Laísa Castro, em Pacajus, diz: tenho 39 anos de idade e 17 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Bem fácil. Eu digo aí que seria 62 anos de idade, com certeza. 23 anos, né? A caminhada ainda é longa, Laísa. 62 anos de idade, vai ter mais de 30, né, de contribuição. Não, ela vai ter mais 23, 30, 40 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Contribuição vai ter 120% do valor que ela ganha. É 40 anos? 40 anos. 110% do valor da média de contribuições desde julho de 94. Então, Laísa, continua fazendo esse dever de casa e não para de contribuir. O Adriano, em Calcaia, diz: tenho 35 anos de contribuição e 55 anos de idade. Fui diagnosticado com visão monocular. Posso pedir a aposentadoria por monocular com laudo, professor Paulo Bacelar? Eu ouvi no último sábado você respondendo uma pergunta semelhante, dizendo o seguinte: para garantir esse benefício, esse diagnóstico tem que ser com pelo menos 15 anos de antecedência. Ele falou isso? Não, você que falou, porque eu ouvi no programa, na edição anterior. Não, pensei que ele tinha ouvido e tinha... você ouviu, então aprendeu, né? Aprendi, exatamente. Aqui a gente aprende diariamente. Não, é legal mesmo. Você guardou a informação. Não, exatamente isso. Com 35 de contribuição, ele já teria 33 anos de contribuição, que é o mínimo, para se aposentar com alguma deficiência. E a visão monocular já é considerada deficiência, não precisa da idade mínima, basta 33 e com 15 anos no mínimo com essa deficiência. A visão monocular tem que ser com mais de 15 anos, completando 33 anos de contribuição, ele se aposentaria independentemente da idade, independentemente da época, porque esse benefício é da Lei Complementar 142, 2013, e não foi atingido pela reforma da Previdência. E ele ainda se aposenta com 100% da média de todo o período contributivo, quer dizer, um benefício mais vantajoso de todos que ainda temos aí no rol de benefícios. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, mais uma vez, no caso do Adriano, para se aposentar com 35 anos de contribuição e 55 anos de idade,
Com essa aposentadoria por diagnóstico de visão monocular, ele teria que ter o diagnóstico há 15 anos. Exatamente, com mais de 15 anos, 15 ou mais, já com essa deficiência, que é considerada deficiência. Bem esclarecido. Agora a pergunta da Cristina Souza em Iguatu. Tenho 47 anos de idade e sofro com hérnia de disco, com laudos médicos há algum tempo. Trabalho há 20 anos. Posso me aposentar ou receber outro benefício? 45 anos de idade. 47 anos, professor Paulo Bacelar. 47. Olha, 20 de contribuição. Ele vai ter que ter um laudo médico para dizer se ele pode continuar trabalhando ou não. Isso vai depender muito da sua situação, da sua atividade, né? Então vai depender muito desse laudo médico. Pelo tempo, não, mas sim pela incapacidade para o trabalho. Luiz Antônio em Acopiara, na região centro-sul do Ceará. Tenho 56 anos de idade e já contribuí 9 anos de carteira em firmas. Agora estou pagando o MEI. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se quando completar os 15 anos, posso parar de contribuir e esperar a idade chegar? E o que falta para pedir a aposentadoria? Olha, não é uma regra que se possa falar com certeza da pessoa fazer isso, porque vai depender muito da atividade da pessoa. Se ela trabalha, se ela exerce uma atividade remunerada, ela é obrigada a fazer a contribuição. Agora, se ela chegou aos 15 anos de contribuição e não trabalha mais, ela pode contribuir como facultativo durante 6 meses, né? Cada 6 meses fazer uma contribuição de facultativo até chegar aos 65 anos de idade, no caso o homem, e 62 anos de idade, no caso a mulher. Então, é melhor que a pessoa contribua como facultativo durante de 6 em 6 meses para poder manter a sua condição de segurado até completar a idade. Professor Paulo Bacelar, agora na matemática aqui para o Luiz Antônio. Ele tem 56 anos de idade, ou seja, faltam 9 anos para garantir chegar à idade e pedir a aposentadoria. E faltam 6 anos para fechar os 15 anos. Então, quando ele diz assim, quando eu chegar aos 15 anos de contribuição, ou seja, daqui a 6 anos, faltarão 3 anos na idade. Nesses ele 3 não anos... poderá pedir a aposentadoria. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é quando ele diz, olha, nesses 3 anos restantes... Ele paga uma a cada 6 meses como segurado facultativo para garantir a condição de segurado até a implementação do outro requisito, que é a idade. Luiz Antônio, melhor do que essa resposta, só um café da manhã com tapioca que você pode nos servir aí em Acopiara, para mim e para o professor Paulo Bacelar. Não vou levar o Marcos Furlan nem a Camila, porque senão eles não deixam nenhuma tapioca para mim. Maria Isabel em Forquilha, um abraço a todos que nos acompanham pela FM 91.3 Expresso, na Grande Sobral. Ela diz... Meu filho foi diagnosticado com TDAH aos 4 anos de idade. Hoje em dia ele tem 7 anos de idade. Meu filho pode receber algum benefício ou aposentadoria? Olha, o autismo a gente tem visto, hiperatividade também. O TDAH não é uma questão que já é pacífico, né? Então tudo vai depender do laudo médico. Qual é a situação dessa criança? O que é que ela precisa para viver? Quais são as dificuldades que ela tem na vida? Se ela tem dificuldade cognitiva, se ela tem alguma dificuldade de se relacionar com as outras crianças. Então, tudo isso vai depender do laudo médico, possivelmente aí de um psiquiatra ou um psicólogo, para poder se ter uma definição sobre se ele vai ter direito a um BPC ou não. Linha direta 085-99273-4353. Brena, em Senador Pompeu. Minha mãe vai fazer 53 anos de idade. Ela tem 15 anos de contribuição. Então, neste ano ela faz 16 anos de contribuição. Quando ela poderá pedir a aposentadoria? Quando ela tiver 62 anos de idade, daqui a 9 anos, não é isso? Daqui a 53... 11 anos. 53, 9 anos, professor Paulo Bacelar. 53 9, mais eu 9, tinha falado certo. 62 anos. 9 anos, daqui a 9 anos. Então, Brena, não deixa, pede para tua mãe continuar fazendo o dever de casa, vinculado à Previdência Social e aí esperando a idade chegar para garantir a aposentadoria. Maria Luzimar, em Juazeiro do Norte. Vou fazer uma cirurgia de hérnia de disco, tenho direito ao auxílio-doença ou algum outro benefício social? Depende do laudo médico, da atividade da pessoa. Então, o laudo médico atestando que você está incapacitada para o trabalho, mesmo que provisoriamente, aí você terá direito ao benefício. Mas desde que tenha vínculo com a Previdência Social. Eu estou falando aqui já pensando que ela é segurada na Previdência, que está contribuindo com o INSS para ser considerada segurada da Previdência e poder ter direito ao benefício,
caso o laudo médico ateste que ela está incapacitada para o trabalho. Professor Paulo Bacelar, mais uma pergunta de senador Pompeu. Marielle Alencar. Minha mãe tem 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a mãe da Marielle se aposentar, professor Paulo Bacelar? Falta nada, né? Não falta nenhum tempo. Basta ela requerer o benefício e esperar. O tempo que vai faltar é o tempo que vai esperar após o protocolo da aposentadoria pelo meu INSS, com a senha GOV. Ela pode dar entrada na aposentadoria e aguardar a decisão do INSS. Que bom, viu, Marielle? Então, olha, chegou na hora certa a resposta do professor Paulo Bacelar. Bate a porta do INSS, porque com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, tudo já está pronto para você pedir a aposentadoria. Maria Clara, em Baturité, tenho 30 anos de idade e nunca contribuí para o INSS e não sou agricultora. Como faço para me aposentar quando chegar à idade? Maria Clara, antes da resposta do professor Paulo Bacelar, quero dizer para você, primeiro parabenizá-la, porque você chega na hora certa para receber uma resposta adequada para contribuir para a Previdência Social. Ela não é agricultora e também não é contribuinte do INSS. Ela deve urgentemente fazer a contribuição para o INSS como segurada facultativa, se ela não tem nenhuma atividade remunerada, e vai ter direito à aposentadoria com 62 anos de idade, contribuindo por mais de 15 anos de contribuição. Então, valeu, Maria, pela pergunta e faça logo o que o professor Paulo Bacelar está dizendo aí. O Gessé está em Tauá, tenho mais de 15 anos de contribuição, porém não estou mais contribuindo. Se eu passar a contribuir 3 vezes por ano e me acidentar, vou ter direito a algum auxílio acidente, professor Paulo Bacelar? Ter direito ao auxílio doença, né? Por acidente ou por uma doença que incapacite para o trabalho, e ele pode sim contribuir durante uma contribuição a cada 6 meses, se ele for facultativo, ou uma contribuição por ano, se ele for contribuinte individual. Professor Paulo Bacelar, mas no caso do acidente aqui, qual é a carência que o segurado assegurado tem? Acidente não tem carência, basta ser segurado, por isso que ele não pode perder a qualidade de segurado. Ele tem que continuar contribuindo para manter a sua condição de segurado, e ter direito ao benefício. Neide em Russas, tenho 57 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Até o Marcos Fulan responde, professor Paulo Bacelar. É verdade, mas aqui ela vai ter que ter 62 anos de idade. Então, mais 5 anos para esperar a idade, contribuir daqui até os 15 anos, até completar a idade, 62, ou então contribuir uma por ano como contribuinte individual ou uma a cada 6 meses como segurada facultativa. Letícia Costa, em Maracanaú. Meu pai tem 60 anos de idade, mas só contribuiu 6 anos de carteira assinada. Antes disso, ele era agricultor. Quanto tempo falta para o meu pai poder se aposentar? Esse tempo de carteira assinada pode ser levado em consideração? Letícia, presta atenção na resposta que o professor Paulo Bacelar vai te dar agora. Olha, se esse tempo de carteira assinada for como agricultor, ele vai usar esse tempo de carteira assinada mais o período como segurado especial, que é aquela pessoa que trabalha sem vínculo empregatício, mas junto com a sua família na agricultura e tem provas de que trabalha na agricultura e exerce atividade rural para sobreviver. Se não for de agricultor, essa atividade de carteira assinada, ele pode juntar esse tempo de carteira assinada com o tempo de agricultor, se ele tiver as provas também, só que ele vai ter que ter 65 anos de idade. Então, sendo agricultor, ele pode juntar, se aposenta com 60. Nesse período de carteira, não sendo como agricultor, ele pode juntar, mas só vai se aposentar com 65 de idade. Bem completa a resposta, Letícia, mas se você tiver mais dúvidas, reafirma a pergunta para nós. Maria do Socorro, em Quixeramobim. Meu marido recebe meio salário de auxílio acidente já faz 10 anos. Agora, em maio de 2025, ele se aposenta como agricultor. Ele vai receber os 2 benefícios ou perde o auxílio acidente? Boa essa pergunta. Ele vai receber os 2, Luciano. Se ele recebe auxílio acidente como agricultor, ele estava trabalhando na roça e teve um acidente e continuou trabalhando na roça, fazendo uma outra atividade parecida, mas sempre como agricultor, e chegando à idade, ele provar que ele teve mais de 15 anos como agricultor até a data da idade, até a data de completar a idade, ele vai se aposentar
e vai somar o auxílio acidente no seu benefício. Então ele vai receber um salário de aposentadoria mais o meio salário de auxílio acidente. Ou seja, ele vai receber um salário e meio de aposentadoria. Aquele benefício é cessado, mas a aposentadoria fica no valor de um salário e meio. Bruno Cardoso, em Uruburetama. Tenho 67 anos de idade e já sou aposentado. Se eu voltar a trabalhar novamente, professor Paulo Bacelar, mas sem ser carteira assinada, vou perder meu benefício, minha aposentadoria? Não, ele só vai perder se ele tiver aposentado por invalidez e aí vier a trabalhar novamente, com carteira ou sem carteira. Se ele vier a trabalhar novamente, o INSS pode cessar o benefício dele de aposentadoria por invalidez. Mas não sendo por invalidez, ele não tem problema nenhum em trabalhar. Luciano Alves, aqui aparece a localidade de Santa Helena. Coloquei um auxílio doença na mão de um advogado e o benefício foi pedido e negado. Sou agricultor e tenho uma doença na perna. Posso ter direito de recorrer novamente? Pode, ele tem direito de recorrer da decisão do juiz, como ele pode requerer novamente um outro benefício com novas provas, novos atestados, e será analisado novamente. Antônia Carla, em Novo Oriente, professor Paulo Bacelar, espera a sua resposta com muita expectativa. Fiquei viúva com 28 anos de idade, tenho um filho e consegui a pensão antes da reforma previdenciária. Meu filho vai fazer 21 anos de idade, eu continuo com a pensão? Esse benefício foi concedido em março de 2015. Olha, se ela não está na pensão, ela deve requerer a pensão dela logo, porque vai cessar o benefício quando ele fizer 21 anos de idade. Se ela não está na pensão como dependente, o benefício vai cessar e ela vai ter que requerer novamente. Professor Paulo Bacelar, mas quando ela ficou viúva com 28 anos de idade, eu lembro que, eu acho que foi no governo da então presidente Dilma Rousseff, que nós tivemos regras que mudaram a concessão do benefício por pensão quando a pessoa tinha uma idade mais baixa, ou seja, essa pensão seria mantida por determinado período. Não, é exatamente isso. Ela pega, se foi março de 2015, o benefício da pensão ela foi alterado pela medida provisória 664, em 30 de dezembro de 2014. Então, ela já estava valendo essa regra da pensão. Só que a lei, ela só foi publicada em julho de 2015, com atos retroativos à data da reforma, né? Da medida provisória, né? Mas essa tabelazinha de idade já começa em 2014. Então, ela já teria direito a receber de acordo com a idade dela na data do óbito, lá na época, né? Então, teria que saber qual era a idade dela na época, para saber quanto tempo ela ainda teria de pensão. Mas se ela não está na pensão como dependente, ela deve primeiro requerer isso, para saber se ainda tem tempo ainda para ela receber. Antônia Carla, segue esses conselhos do professor Paulo Bacelar e você vai ter essa cobertura da Previdência Social. Jorge Henrique, em Pacatuba, tenho 54 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu poder me aposentar? Permita, professor Paulo Bacelar, que eu responda essa pergunta? Pode. Para o Jorge Henrique, basta apenas completar os 65 anos de idade, ou seja, daqui a 11 anos. E se ele continuar contribuindo, for um valor maior do que o salário mínimo, ele vai ter um valor de uma aposentadoria melhor se ele continuar contribuindo. Se a vida inteira, esses 22 anos, foi salário mínimo, aí ele pode ficar pagando uma por ano como individual para poder se aposentar daqui a 11 anos. Maria de Fátima, em Viçosa do Ceará, tem um filho de 5 anos e ele tem um dreno na cabeça desde pequeno. Eu gostaria de saber se ele pode receber algum benefício ou tenho o Bolsa Família. Bom, ele pode receber o PPC se ele tiver uma deficiência com essa questão, né? Vai ter que ver um laudo médico. Sempre essas questões de BPC e auxílio-doença são necessários o laudo médico para saber como é essa questão da incapacidade. Então, ela vai ter direito e também tem que ver a renda familiar per capita, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, Inácio está em Aracati, nos acompanhando pela FM Canoa 96. Gostaria de saber se eu posso dar entrada com pedido de auxílio-doença, pois tenho vitiligo e minha profissão é porteiro. Porteiro geralmente fica num local que não é exposto ao sol, né? A vitiligo, ela tem esse problema do sol. Então, é possível que não tenha direito ao benefício, mas tudo vai depender de um laudo médico.
Linha direta 085-99273-4353. Rubens Alves em Quixadá. Minha mãe tem 49 anos de idade e sofre com problemas na visão. Ela trabalha há 17 anos com carteira assinada. Ela pode recorrer a algum benefício ou aposentadoria pelos problemas de visão? Com certeza. Se ela tiver ainda como segurada da Previdência, né? Ela sendo segurada da Previdência, ela trabalha há 17 anos com carteira, então ela é segurada da Previdência e com um laudo médico atestando que ela está incapacitada para o trabalho. O problema dela da visão tem que incapacitar ela para o trabalho. Caso não incapacite para o trabalho, ela pode ter direito a uma aposentadoria mais cedo por conta de uma deficiência, que essa questão da visão pode ser considerada uma deficiência. Então ela vai poder se aposentar pela aposentadoria da pessoa com deficiência, que a mulher se aposenta com a idade de 55 anos de idade, com 15 anos de contribuição com essa deficiência. Raquel da Costa em Umirim. Professor Paulo Bacelar, a resposta da Raquel foi encaminhada antes do pai se submeter a outro exame médico. Ela faz o seguinte relato: meu pai fez um cateterismo em 2022 e estava aguardando outro procedimento. Gostaria de saber se ele tem direito ao auxílio doença. Já trabalhou de carteira assinada há muito tempo, hoje é agricultor, mas não tem comprovação e está com 64 anos de idade. Essa questão da comprovação ela é primordial, né? Primeiro precisa comprovar a atividade rural para ser considerado segurado da Previdência e aí com laudo médico atestar que ele não pode trabalhar e aí ter direito ao auxílio doença. Professor Paulo Bacelar, há poucos minutos você respondeu a uma pergunta sobre o auxílio doença para quem está fora do INSS, mas ao contribuir já ganha a condição de segurado ou segurada para requerer esse benefício. No caso aqui do pai da Raquel, que ele já tem esse problema de saúde, se ele passar a contribuir, ele pode receber algum auxílio? Não, se ele voltar a contribuir já com a doença, aí vai ser considerado doença pré-existente. Na verdade, não é a doença que dá direito ao benefício, né? É a incapacidade. Então, por exemplo, eu posso ter uma doença, mas não esteja incapaz. E eu começar a contribuir agora. Daqui a 2 anos eu posso ficar incapaz, ou daqui a 2 meses eu posso ficar incapaz. E aí a incapacidade vai ser após a minha contribuição. Então ele poderia ter direito se essa incapacidade ou essa doença fosse isenta de carência, fosse uma doença que está elencado nas doenças que isentam a carência, né? Mas, em regra, a carência ela é de 12 meses. O que é a carência? É o número mínimo de contribuições para você ter direito a um benefício. Então, se essa doença for isenta de carência e eu começar a contribuir agora e eu ficar incapaz daqui a 2, 3 meses, aí eu teria direito ao benefício. Mas se ela precisasse de carência, eu teria só 2, 3 meses de contribuição e não teria direito ao benefício. Antônia Jacira em Capistrano, tenho 60 anos de idade, sou pensionista e contribuí com o INSS pelo código 1929. Parei quando comecei a receber a pensão por morte. Agora eu queria voltar a contribuir pagando pelo mesmo código. Mas lá no INSS, professor Paulo Bacelar, não consta como se eu tivesse contribuído. O que faço agora? Acabe com essa angústia da Antônia Jacira. Olha, Luziano, a segurada facultativa que ela paga nesse código 1929, ela precisa ter essas contribuições validadas. Então, ela precisa validar essas contribuições que ela já pagou. Saber se ela já era cadastrada no CAD único, se ela não tinha renda e se o CAD único estava atualizado de 2 em 2 anos. Então, precisa validar primeiro essas contribuições que ela já pagou. Pagar daqui para frente, ela também não pode. Ela teria que pagar no código 1473, de 11% do salário mínimo. Não pode contribuir mais com esse código 1929 por conta da pensão que ela recebe. Então, a pessoa que é dona de casa, que ela tem renda própria, ela não pode contribuir com esse código 1929. E a pensão, ele é considerado pelo INSS como uma renda própria. Então, ela não pode contribuir desse código daqui para frente, o 1929. Tem que contribuir no código 1473, que é 11% do salário mínimo. E as contribuições que ela já fez, ela precisa pedir a validação pelo INSS. Era a pergunta que eu ia fazer, mas você já deu a resposta. Ela precisa bater a porta do INSS. Quero validar esse tempo isso. aqui. Como é que valida isso? Ela pede pelo telefone 135 ou
pelo site do INSS, meu.inss.gov.br, e ela vai na aba de validação da contribuição da dona de casa. Pergunta da Francisca Menezes em Fortaleza. Minha esposa tem 27 anos de contribuição. Ou a pergunta da Francisca, tem 27 anos de contribuição e 55 anos de idade. Quanto tempo falta para a aposentadoria? 27 de contribuição. 55 anos de idade. Faltam 7 anos, né, professor Paulo Bacelar? Pela Ela idade. precisa ter 62 de idade para se aposentar, então faltam uns 7 anos. Adriele Conceição, em Maranguape. Meu irmão de 6 anos é autista e quebrou a perna jogando futebol. Ele tem direito a algum benefício social? Não, Luciano, aí ele vai ter que ter o auxílio doença se ele fosse já assegurado, contribuinte do INSS já a partir dos 16 anos, ele já poderia contribuir como segurado facultativo. Mas não sendo segurado, né, não estando contribuindo, ele não teria nenhum direito a nenhum Mas benefício. nesse caso, professor Paulo Bacelar, que ela disse que ele é autista. Ah, Aí, nesse caso, que é a pergunta dela. passei aqui desapercebido. A Adriele quer saber se ele tem direito a alguma... Ele com 6 Ao anos já BPC. 6 anos já jogando futebol e Pois quebrando é, a perna. essa pelo amor de Deus. tem que ser assim, professor Paulo Bacelar. Agora eu vou mudar um pouco do foco, É danado porque ele, hein? nós temos uma legislação que restringe o uso do celular no ambiente escolar. E nada melhor do que essa medida que foi aprovada pelo Congresso Nacional a partir de uma mobilização do ministro da Educação, Camilo Santana, com efeitos positivos na vida da criançada. É por isso que o irmão da Adriele está jogando futebol. Tava Que jogando bom. futebol. O meu filho, se eu chamar ele pra jogar futebol, ele larga o celular. E você vai correndo também atrás da bola. Ele nunca levou celular pra escola, que eu também já achava isso. Bom exemplo. Não sei como precisa ter uma lei pra isso, né? E nesse caso, o irmão da Adriele, autista, tem direito a Aí nesse ao BPC? caso teria que ver a renda familiar, se é menor do que um quarto salário mínimo. Ele pode ter direito pelo autismo e não pela questão da perna que foi quebrada com o futebol, né? Mas por ser autista, com um laudo médico, ele pode ter direito ao BPC sim, mas tem que ver a questão da renda familiar per capita, que tem que ser menor do que um quarto do salário mínimo. Matheus Assunção, em Limoeiro do Norte. Meu pai tem 56 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para se aposentar? 65 anos de idade, então 56 mais 10 dá 66, com 9 anos, daqui a 9 anos ele se aposenta. Então, Matheus, daqui a 9 anos o seu pai está com a aposentadoria garantida. Fernanda Souza, no Crato, meu filho de 9 anos de idade tem autismo tipo 1. Ele pode receber algum benefício do governo? Eu recebo Bolsa Família. Isso pode impactar algum benefício que virar a receber? Não, o BPC, ele é um benefício totalmente individualizado, separado da questão do Bolsa Família. Então, ele tendo autismo, com a renda familiar menor do que um quarto salário mínimo, ele pode sim ter direito ao benefício do BPC e ela continuar recebendo o Bolsa Família. Olha a pergunta da Tereza Freitas em Quixelô. Sou dona de casa e contribuo há 17 anos. Tenho 56 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Com 62 anos de idade, daqui a 6 anos, ela se aposenta tranquilamente, já tem o dever de casa da contribuição feita. Se for dona de casa, né, precisa ser validada essas contribuições da dona de casa, precisa ser cadastrado no Cade Único. Muita gente que é diarista, Luciano, quer pagar o código 1929 porque é mais barato. Isso pode causar um prejuízo muito grande, porque se o INSS verificar que ela tem renda, aquele tempo que a pessoa contribuiu não será validado, ela teria que pagar a diferença de 5% para 11%. E aí muita gente na hora da aposentadoria não vai ter esse dinheiro para pagar essa complementação. Então é muito importante quem é dona de casa está pagando no código 1929, que tenha consciência de que precisa estar cadastrado no Cade Único e não pode ter nenhuma renda declarada no Cade Único. Tem que tomar cuidado com isso, para não ter nenhuma renda declarada lá, para ela não ter esse problema de não validar essas contribuições. Tereza, acompanha esse raciocínio do professor Paulo Bacelar, faz uma pesquisa nessa trajetória de contribuição para a Previdência Social e neste momento eu quero parabenizá-la porque você teve essa sensibilidade, essa preocupação de pensar no presente, no futuro e também nos seus familiares, porque você começou desde cedo contribuindo como dona de casa para a Previdência Social. Parabéns e acompanha essa resposta dada pelo professor Paulo Bacelar. Tem mais uma pergunta, Carla Raíssa, em Amontada. Meu primo recebeu uma pensão pela morte da mãe dele, porém o pai dele faleceu recentemente. Ele tem direito também à pensão do pai? Meu primo é autista, tipo 2. Exatamente. Se ele tem a pensão da mãe,
e o pai for segurado, ele tem direito a receber a pensão também, né? Se o pai e a mãe forem segurados, todos os dois darão direito à pensão para o filho menor de 21 anos de idade. Agora, professor Paulo Bacelar, na condição de autista aqui, ele perderia o benefício se recebesse, né? Mas ele pensão. já recebe a pensão. Já recebe a pensão, ou seja, não Da tem mãe, então BPC. não tem BPC. Quer dizer que nesse caso ele acumularia as duas pensões. Pensão do com pai, limite de pensão da idade, mãe. professor Paulo Bacelar? Até 21 anos de idade, tanto faz. Diógenes Henrique em Itapipoca, sou professor da rede... Pois não, professor Paulo Bacelar. Complementação. Deixou aqui, uma mas dúvida. Como ele é autista, né? Ele é autista, né? É, de Ele tipo pode- 2. Pode ser considerado inválido. Ele não é, ao autismo não é considerado invalidez, é considerado deficiência. Mas o filho com deficiência grave ou mental grave pode ser considerado no caso da pensão por morte, que dá direito ao filho maior de idade, de 21 anos de idade, com uma deficiência grave. Então, se a deficiência dele for grave, for considerada grave, aí ele teria direito a receber além dos 21 anos de idade durante a vida toda. Reta final do bate-papo aqui na área da Previdência Social, mais um para você. Anote aí, 085 99273 4353, Diógenes Henrique, em Itapipoca. Sou professor da Rede Municipal Regime Próprio de Aposentadoria. Queria saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Tenho 47 anos de idade e 26 anos de contribuição. Professor, 62 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Ele pode se aposentar com essas condições. Analice em Juazeiro do Norte. Minha irmã recebe BPC. Só que o médico deu 2 anos. Ela tem 60 anos de idade. Quando completar os 2 anos, ela ainda continua no tratamento no CAPS. Ela disse que continua no tratamento no CAPS. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, esse BPC se sustenta? O BPC, ele é revisto a cada 2 anos, independentemente do laudo, independentemente do médico. Mas o INSS precisa fazer a convocação para chamar as pessoas para fazer a revisão. Então ela tem que aguardar. Mais uma dúvida agora da Maria Rodrigues em Trairi. Tenho 37 anos de idade. Contribuí 16 anos para o INSS como agente administrativo e pedi licença sem remuneração. E não estou contribuindo para o INSS, mas atualmente tenho 2 anos de contribuição no Itaprev como professora. Como será a minha aposentadoria? Itaprev eu tenho para mim que é o Instituto de Previdência. Eu não sei se de Itapipoca, de algum município aqui, né, professor? Itapipoca, Trairi, não Trairi é uma cidade. Itapipoca, Itarema, tudo ali pertinho, né? Olha, esse tempo do INSS está ainda lá no INSS. Você ainda não pediu exoneração, ela só está com licença, né? Então ela ainda é vinculada ao INSS, né? E só teria 2 anos no Itaprev, que é uma previdência complementar, possivelmente uma previdência complementar ou a previdência do regime próprio de previdência, que só são 2 anos, né? Então ela está vinculada ao regime próprio de previdência, talvez, em um município, e ela é servidora do INSS. Fica complicado porque ela não poderia ter 2 cargos públicos, a não ser que fosse na área ela é professora, ela está dizendo aqui que é professora. Mas esse caso dela ser professora no regime próprio de previdência e ser técnica no INSS, agente administrativo é um cargo técnico. É possível também que ela não possa acumular esses 2 cargos, por isso que talvez ela pediu a licença sem remuneração. Ela não diz, professor Paulo Bacelar, onde ela exerceu esse cargo de agente administrativo. Ela é do INSS, ó. Pelo INSS, né? Eu acho que eu entendo aí que ela é servidora do INSS. Mas tem uma coisa porque boa pediu também. licença sem remuneração. Mas tem uma coisa boa também, né, professor Paulo Bacelar, aqui? Deixa eu Ou lhe então provocar. não, né? Deixa eu lhe provocar, professor Paulo Bacelar. Se a Maria Rodrigues, chegando aos 62 anos de idade, com esses 16 anos de INSS, ela já teria garantido Não. uma aposentadoria? Não, porque aí eu teria que tirar essa dúvida. Se ela é servidora do INSS ou é agente administrativo da prefeitura. Não, Porque ela está dizendo que é de Não. INSS, como Pois é. agente administrativo. Não, ela contribuiu 16 anos para o INSS, como agente administrativo. E pediu licença sem remuneração? Que Exato. licença é essa? Mas é Sem porque... licença é quando ela é servidora, né? Não? Professor Paulo Bacelar, mas é justamente essa situação. Por exemplo, se ela for servidora de um município que não tem tem regime instituto geral. próprio Que de Previdência tem- Social, aí contribuindo para o INSS, para o regime geral da Previdência Social. Contribuindo para o regime geral. Aí sim, ela Exato. teria direito à aposentadoria já.
Mas neste caso, ela não precisava voltar a contribuir, ela já tem as condições aqui do ponto de vista do tempo de Já contribuição. teria direito, mesmo ela tendo pedido licença, ela já teria direito. Aí E ela- essa do regime próprio, aí só são 2 anos, ela teria que completar o tempo do regime próprio. E ela tem poderia idade pra ter isso, duas né, a- professor Paulo Bacelar? Se 37. for regime próprio e regime geral, ela teria direito a 2 aposentadorias. Então, Maria Rodrigues, olha só, Nesse você caso, nos sim. provocou aqui, eu fiz esse debate com o professor uma Paulo discussão. Bacelar e encerramos o Jornal Alerta Geral, feliz da vida, porque foram muitas respostas para os nossos ouvintes com esclarecimentos e orientação segura. A você, ouvinte internauta, ao professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço e a gente se encontra pelas redes sociais ou pelas estradas do Ceará pilotando, mas tem que ter cuidado com os buracos, né, professor Paulo Bacelar, em tempo de chuva. Estamos aí um recessozinho de moto. Estive em Brasília nessa semana passada. Estive no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, um local belíssimo, e esse ano, em 2025, teremos o 19º Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, o qual eu farei parte. Então, queria parabenizar todo o pessoal do IBDP que fez 21 anos de idade, né, o instituto no qual eu participo. Valeu, professor Paulo Bacelar, você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço, um bom final de semana. Abraço a todos.